Fala pessoal, beleza? Esse é o nosso 22º DCcast, um podcast da Dinamite Criativa criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa se tornar um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é: existe uma diferença entre ser caro e parecer caro. Quando uma pessoa diz que está caro, existem dois motivos principais. Primeiro, realmente essa pessoa não tem a grana. E segundo, ela não vê o valor naquilo que você entrega. E como que eu faço para resolver isso? As pessoas elas pagam o que elas acham que vale a pena. Se a forma como você se apresenta ou apresenta o teu trabalho não transmite valor, então pode transmitir que é barato. Como realmente transmitir esse valor e parecer mais caro? Eu separei algumas dicas do que eu faço e algumas reflexões para você aplicar no seu estúdio ou na sua agência. Porque alguns clientes pagam à vista e nem pedem desconto. Na grande maioria das negociações que eu participo, o cliente fecha à vista e não pede desconto, porque o valor que eu passo durante a apresentação da proposta é tão grande que eles estão sempre esperando um valor mais exorbitante por tudo aquilo que eu falei e por tudo aquilo que eu ofereço. Quando enfim o valor sai, quando eu informo o valor para ele, eles percebem que realmente é um valor justo que eles podem pagar. É justo por tudo que é entregue e pagam sem pedir qualquer tipo de desconto. Você precisa entregar mais, não em materiais, mas em energia, sugestões de melhorias, sugestões de crescimento para a empresa dele através das estratégias de design, onde essa etapa ela possa estar inserida. E nesse mini podcast eu separei 5 dicas de como que a gente consegue resolver isso. São partes que você precisa começar a pensar e implementar e depois você vai precisar se preparar para as próximas etapas. Primeiro, encontre o seu diferencial. Quando o seu possível cliente te pergunta qual é o teu principal diferencial, o que você responde? Qualidade? Já começou errado. Eu sempre falo que a qualidade é uma obrigação e não um diferencial. Se você não tem qualidade, não há motivo para você começar a atender clientes grandes. Primeiro, se aperfeiçoe com projetos menores e depois vai escalando. Porque você pode se queimar fácil com clientes da prateleira de cima. A pergunta que você tem que se fazer é: o que eu tenho que mais ninguém tem? Sei que hoje é complicado com o mundo globalizado e as informações sendo compartilhadas em todo lugar, mas encontre o que você pode oferecer de melhor e desenvolva isso. Um dos principais diferenciais da minha agência é a expertise em várias áreas que se complementam, como design, motion, UI UX e marketing. Dentro da área de design tem a identidade visual, tem embalagem, redes sociais, material gráfico e tudo que possa ser complementado dentro dessa área. Eu sempre falo que o nosso principal diferencial, além de ter experiência com projetos e clientes internacionais em 15 países e conhecer muito bem todas as diretrizes de projetos internacionais para um processo de internacionalização da marca dele, a gente também pode centralizar tudo o que ele precisar em um só lugar, sem precisar ficar mudando de uma agência para outra e ficar meio perdido durante todas as etapas dos projetos. Além disso, ele vai conseguir manter a consistência visual e a comunicação nos meios digitais e físico. Esse é um diferencial que eu respondo quando eles perguntam, só para você ter uma base ali na hora de pensar o seu. Lógico que tem muito mais coisas que eu falo durante uma reunião, mas isso aqui basicamente é um resumo. Geralmente nas reuniões eu procuro detalhar ao máximo cada um desses serviços, cada uma dessas etapas, e assim eu consigo passar uma segurança muito maior para o cliente de que realmente ele vai encontrar tudo o que ele precisa no só lugar. Passo 2. Fila de espera. Se você quiser comprar uma Ferrari hoje, não adianta só ter dinheiro, você precisa entrar em uma fila de espera, porque elas são feitas sob medida, encomendada e totalmente personalizada para cada cliente. Vamos aplicar isso no nosso negócio. Se você está sempre disponível é porque está sem projeto e passar essa mensagem de desocupado para o seu cliente não é muito legal. Pensa bem, um restaurante que está sempre vazio é sinal que a comida não é tão boa. Em compensação, um restaurante que tem sempre uma fila de espera na porta é sinal de que vale a pena esperar. Sua agenda precisa ser restrita, reunião só com hora marcada. Reunião para o mesmo dia nunca rola por aqui. A gente passa as datas e os horários. Dessa forma o cliente pode se programar ou a gente pode tentar flexibilizar também para ele. Caso ele não tenha aquele horário específico, naquele dia específico, a gente pode colocar meia hora mais cedo, meia hora mais tarde. A gente dá uma flexibilizada, mas a gente nunca passa essa ideia de que o cliente pode escolher o dia e a hora e a gente vai conversar, porque não é dessa forma que funciona. A gente precisa estabelecer essa ideia de fila de espera, que a gente está sempre ocupado, que a gente está sempre desenvolvendo os projetos e sempre atendendo clientes e fechando
negociações. Dessa forma, ele vai ver que vale a pena. Então, essa realmente é uma forma que vale a pena você implementar no seu estúdio ou na sua agência. Os prazos eles não podem ser muito curtos. Estipule prazos para uma proposta de investimento, de preferência prazos mais curtos. Aqui a gente geralmente coloca uma média de 5 dias úteis e diz que caso passe esse prazo, a gente vai precisar refazer a proposta com novos valores e prazos, porque se é mais urgente, o valor ele acaba mudando também. E não só em relação aos prazos para a resposta das propostas, mas também prazos para as entregas. Procure colocar uma entrega um pouco mais longe. Se o projeto ele tiver um pouco mais de urgência, cobre essa urgência também. Explique que você vai precisar deixar alguns outros projetos um pouco mais de lado para focar nisso. Isso passa também a ideia de que você tem uma agenda mais robusta, uma agenda mais lotada e que você precisa se reorganizar para conseguir atender aquela urgência dele também. Passo 4. Proposta de valor. Vamos supor que o seu público seja de carros de luxo e eu chego para você e eu digo que eu tenho um carro para te vender por 900 mil. Então você diz que está um pouco caro. Eu digo que é um Lamborghini Urus com um valor estimado de 3 milhões e 900 mil. Do nada, esse carro ele fica super barato para você que tem essa grana. Não estamos falando de desconto, e sim de percepção de valor. Antes era caro porque era só um carro. Agora ficou mais barato porque não se trata de qualquer carro. O que você entrega hoje é só um projeto ou não é qualquer projeto? Pensa bem nisso, porque tem um mercado de luxo e é um mercado um pouco mais restrito, mas tem fila de clientes querendo ganhar pelo status. O tipo de serviço que você oferece transmite status de alguma forma? Se não, pense em como você possa transmitir essa ideia nas suas reuniões, entregas e na própria comunicação em si. Uma das formas que eu demonstro status dentro do estúdio é falando dos clientes que a gente atendeu, como a Google, Spotify, Microsoft, que a gente entende todas as diretrizes de mercado internacional e que a gente entende essas diretrizes e que a gente aplica essas estratégias em todos os projetos que a gente desenvolve para quando esse cliente tiver a intenção mais lá para frente de passar por um processo de internacionalização da marca dele, tudo já vai estar bem ajustado. Existem muitos critérios também que eu uso nas reuniões para definir essa ideia de status e esse desejo do cliente querer fechar com a gente. É interessante também você começar a pensar nos seus próprios, porque o que eu falei aqui são critérios que realmente a gente tem dentro da agência e critérios que a gente foi conquistando ao longo dos anos e tem ajudado muito a gente nessa etapa também. Passo 5. Evite comparar preços. De vez em quando alguém vem falando: eu estou orçando com outras agências, algumas estão cobrando até mais barato, e eu respondo: mas eles vão entregar o mesmo que a gente vai entregar? E eu não estou falando apenas de itens. Guerra de preços aqui nunca é saudável. Um dia eu fui trocar de carro e havia ido na Chevrolet comprar um Cruze e o contrato já estava pronto só para eu assinar. Mas como a minha esposa não tinha gostado muito da cor do banco e muitos detalhes de um painel, eu decidi ir na Honda e ver o Civic, que era um pouco mais sóbrio, mais conservador por dentro. Eu falei para a vendedora que o contrato já estava pronto lá no Chevrolet, que só faltava eu assinar e que eu queria só dar uma olhada ali no Civic. Então ela olhou para mim e disse: mas Civic é Civic. Ela virou de costas e foi em direção ao Civic para mostrar o carro. Não fez comparação alguma com o Cruze, apenas descartou ele na primeira frase que disse. Resultado, acabei comprando o Civic e não o Cruze. Não houve comparação de preços, a vendedora não falou que o Civic era mais caro porque tinha isso ou porque tinha aquilo, simplesmente fez o outro carro parecer nada com o comentário que fez. Alguns podem até achar que foi um pouco de arrogância da parte dela, mas eu entendi que foi confiança no produto que eles vendem. E isso me fez sentir que seria a melhor escolha. Às vezes, ser bonzinho demais pode transmitir insegurança no que você oferece. Cruze é um ótimo carro, mas da forma que ela falou, parecia que era um carro qualquer, mesmo não sendo. Se você ficar falando de preço nessas horas, vai soar como se você precisasse justificar quando não precisa. Se o teu trabalho é bom, não tem problema em ser um pouco arrogante. Eu particularmente nunca vi a Ferrari, nunca vi nenhuma notícia em relação a ela oferecendo desconto para quem fechasse com elas e não com o concorrente. Você pode até fechar com eles ou não. De qualquer forma, a fila vai andar e vão chamar o próximo da vez. Para a gente encerrar esse mini podcast de hoje, pense em status, confiança, entrega de valor. Não esteja sempre disponível. Bons profissionais estão sempre ocupados e você precisa passar essa ideia que tua agenda está corrida. Lembra do que eu te falei antes, restaurantes com fila na porta é sinal de coisa boa. É sinal de que realmente vale a pena esperar e que a comida provavelmente é boa. Se valorize, não compare preços, não justifique seu preço, mostre o valor antes e depois o preço. Se mesmo assim acharem caro, é porque você precisa melhorar a sua mensagem de proposta de valor. Pratique. Na vida, tudo é erro e acerto, até que você começa a acertar mais do que errar.
No nosso mini podcast de hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seu amigo designer e vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.